movimento retilíneo uniformemente variado. Então, esse tipo de movimento ele é caracterizado pela variação da velocidade, mas ela não varia aleatoriamente, ela varia uniformemente, ou seja, nós temos aí no caso uma aceleração constante. Então, para esse movimento vocês vão ter que considerar a aceleração. E o que vai ser a aceleração? A aceleração ela vai ser a variação de velocidade dividido pela variação de tempo. Então observe esse exemplo aqui. A moto estava em repouso aqui nesse ponto e aí ela começou a acelerar. E a velocidade foi aumentando cada vez mais, ou seja, aqui nesse ponto ele começou a marcar no cronômetro e aí tem o tempo zero. No outro ponto mais à frente aqui, após 5 segundos, tá? Ele já tem a velocidade de 10 metros por segundo. Então a velocidade aumentou, a velocidade foi de 0 para 10 metros por segundo em 5 segundos. Então nesse caso aqui, a aceleração dele vai ser igual a 10 dividido por 5, que vai dar para a gente 2 metros por segundo ao quadrado. Em termos matemáticos, a aceleração vai ser a variação de velocidade dividido pela variação de tempo. Então, em física, sempre esse delta representa variação. E variação implica em dizer final menos inicial. Final menos inicial. O V é um nome muito sugestivo para velocidade. E o T é uma letra muito sugestiva também para tempo. E o A para aceleração. O ΔV, o importante é salientar aqui que o ΔV, ele vai ser final menos inicial. O que a gente quer dizer com V menos V0? Então na física, sempre quando você vê um zerinho embaixo da letra, você já sabe que isso aqui, tá? Esse zerinho significa que é inicial, tá? Inicial. Tá certo? Então quando você vê V0, você sabe que V é velocidade e o zero inicial. Então a gente tem lá aquele exemplo da moto, né, pessoal? Aqui seria a velocidade inicial e aqui qualquer uma dessas poderia ser V, tá? Porque V vai ser uma função da aceleração, que nós vamos já ver, tá certo? Ou seja, ela vai variar com o tempo. Enquanto a aceleração for mantida, essa velocidade vai aumentando. E o ΔT vai ser igual ao T menos o T0, né? Então, novamente, nós temos aqui o tempo inicial e qualquer ponto aqui nós temos T. Nós temos um T aqui, aqui nesse ponto aqui, ó. Nós temos V e T. Aqui nós temos V e T. Aqui nós temos V e T, como você pode ver na tabela. Na tabela, né? Se eu nomear esses pontos aqui com pontos A, B, C, D, E e F, eu posso dizer que nós temos aqui A, B, C, D, E e F. Então no ponto A, tempo 0, velocidade 0. No ponto B, tempo 1, velocidade 2. No ponto C, tá? No ponto C, tempo 2, velocidade 4. No ponto D, 3 segundos, velocidade 6 metros por segundo. Ponto E, tempo 4, velocidade 8. E no ponto F, tempo 5, velocidade 10. Ou seja, o V é uma função de T. O V está para um tempo diferente, ele tem uma velocidade diferente, né? Porque esse movimento possui uma aceleração constante.
tá? Em outras palavras, o ΔV vai depender do tempo que você está utilizando, tá? Então ele vai ser V menos V0 e o ΔT vai ser T menos T0. E como você observa que geralmente a gente começa a marcar o tempo do zero, ó. Ou seja, o tempo inicial é igual a zero. 99,9% dos problemas, o tempo inicial é zero, porque é exatamente nesse tempo em que se começa a marcar num cronômetro. Então esse cara aqui é zero. ΔT vai ser o próprio T. E aí a gente pega esses dados aqui e volta para a continha da aceleração, tá? A gente vai ter o A é igual a V menos V0 dividido por T. Faz aquela continha lá que vocês já sabem fazer, né? Esse aqui vai passar multiplicando o A vezes o T, V menos V0. Vou inverter para ficar bonito. Passar esse V0 para lá. Então isso aqui é chamado de função horária da velocidade, tá certo? Função horária da velocidade no MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, tá certo? O que nós temos de constante aqui é a aceleração constante, E aí interessante que nós podemos ter dois gráficos aí do primeiro grau para aceleração. O primeiro, dois gráficos, T de V em função de T. O primeiro, ele é chamado de acelerado, tá? Por quê? O móvel acelera aumentando a velocidade, então vai ser um gráfico assim. E o segundo é chamado de retardado, porque ele vai diminuir a velocidade. Vai diminuir a velocidade, tá? Até chegar em zero, tá, pessoal? Até chegar em zero. Então você pode considerar, por exemplo, um ônibus indo pegar os passageiros numa parada. Quando ele vai chegar na parada, ele tem que frear o ônibus. Então, quando ele vai estar chegando, você está falando de movimento retardado. Ele tem uma aceleração negativa. Aceleração negativa. Quando ele, ao contrário, ele pega o passageiro e vai começar a andar de novo, ele vai acelerar para aumentar a velocidade, tá? Então você vai ter um movimento acelerado com uma aceleração positiva. Como você pode ver naquele gráfico da moto, a distância vai sendo cada vez maior a cada segundo, né? Então só você olhar novamente aqui, ó, se a gente pegar a distância no primeiro segundo. Vou pegar o primeiro segundo. O primeiro segundo é esse daqui, ó. Olha só a distância que ele percorreu. Só isso aqui, tá? No segundo segundo, do primeiro para o segundo. Esse aqui é o segundo 0, aqui é o segundo 1, aqui é o segundo 2. Olha só, a distância já aumentou. No 3, aumentou de novo. No 4, aumentou de novo. E no 5, aumentou de novo. Só você olhar a proporção, você vai ver que ela está aumentando. Então, aqui nós não temos uma distância aumentando uniforme, como no tópico passado estudado, que era movimento uniforme. Aqui o que nós teremos é o seguinte: a posição ela vai ser dada pela posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. E vejamos aí o que é cada coisa. Imagine que você tem um referencial aqui. Você está indo da sua casa para a escola, né? Aqui é a sua casa. Sua casa fica bem aqui, ó. E aí quando você está aqui a 50 metros da sua casa, você vê
você percebe que está atrasado e começa a correr. Começa a correr acelerando até chegar na escola. Então, essa posição aqui, ó, vai ser chamada de posição, tá? Ou distância ou espaço inicial, tá certo? Então, lembra, esse Szinho aqui na física, ele vem de space, do inglês, tá? Então, esse S vai significar espaço ou posição ou distância. Então, esse zerinho embaixo, você sabe que é inicial. Então, esse cara vai ser a posição inicial. E aqui, sempre na posição inicial, tu tem o tempo inicial igual a zero, ou seja, bem aqui que ele vai começar a marcar no cronômetro, tá? Aqui, ó, tempo inicial igual a zero. E aí ele vai começar a marcar, e aí ele vai medir a distância, né? A distância vai ser o S. O S aqui, ele já vai estar aqui, por exemplo, vamos supor que aqui ele já está a 54 metros. Então o S aqui é 54, tá? Ou seja, ele andou 4 metros aqui. Então o S é 54, porque 54 em relação à casa, tá? Então essa é a função horária do movimento uniformemente variado. Vamos fazer um exemplo aqui para fixar bem esse conteúdo. Um móvel a partir do repouso acelera por 5 segundos com aceleração constante de 5 metros por segundo quadrado. Podemos dizer que a velocidade alcançada foi, primeira coisa, ele está querendo velocidade. Podemos dizer que a velocidade alcançada foi, se ele está querendo velocidade, função horária da velocidade. E aí você vai tirar os outros dados do exercício. O móvel parte do repouso. Então, na física você vai ver várias questões que vai estar escrita a palavra repouso. Repouso, quando ele parte do repouso, significa que a velocidade inicial, partir, né? Início, a velocidade inicial é zero, porque repouso significa parado. E acelera por 5 segundos. Ou seja, se ele acelera por 5 segundos, você tem dois dados aqui, né? Você tem, primeiro, que nós temos uma aceleração, né? E segundo, que essa aceleração, o tempo que ela demora é 5 segundos. Mas qual é essa aceleração? Com aceleração constante de 5 metros por quadrado. Então, a aceleração metro por segundo quadrado. E agora a gente vai substituir todos esses valores, tá? Aqui dá zero. O A é 5 e o T ele é 5 também, tá? Então veja que eu botei aqui para ficar bem fácil de você conseguir visualizar, ó. A velocidade no tempo de 5 vai ser igual a 0 mais 5 vezes 5, 25. 0 mais 25 dá 25 metros por segundo. Aqui no exemplo 2, nós temos aqui uma função horária da posição de um ponto material. Ela é dada em unidade do sistema internacional, ou seja, o que significa isso? Que a distância ela vai ser dada em metros. A velocidade ela vai ser dada em metros por segundo. E o tempo vai ser dado em segundos. Então ele está dando aqui, ele está dando a função horária da posição. E aí ele quer que tire os dados dessa função horária, velocidade inicial, posição inicial, aceleração. Como que você vai tirar isso? Se ele está dando função horária, você vai pegar primeiramente a função horária. S é igual S0 mais V0 vezes T mais
A sobre 2t ao quadrado. E aí você vai colocar essa equação aqui embaixo, ó. S igual a 15 mais 10 vezes t mais 2 vezes t ao quadrado. E aí você vai fazer a analogia. Você vai olhar aqui, ó. O S0, por exemplo, vale 15 metros. O V0 vale 10 metros por segundo. E a aceleração, ó, aqui não dá para a gente fazer analogia direta, porque aqui nós temos A sobre 2 e embaixo nós temos 2. Ou seja, nós temos que fazer A sobre 2 igual a 2, tá? Então esse 2 passa multiplicando. 2 vezes 2, A igual a 4 metros por segundo quadrado. E aí, se você for marcar a questão correta, você vai marcar a letra D. Letra D. Nessa terceira questão, nós temos o seguinte: um móvel parte do repouso e desenvolve uma aceleração constante de 3 metros por segundo quadrado durante 4 segundos. O deslocamento desse móvel foi... Ele quer saber aqui o deslocamento, tá? Então, um móvel parte do repouso. Então, vamos lá. Tem aqui vamos supor que ele saiu do referencial. Tá aqui, tu tem um referencial. Tá aqui a largada e aqui tu tá o veículo. O que significa a parte do repouso? Significa que aqui ele está parado, ou seja, a velocidade inicial é 0. E aqui nós temos também o tempo 0, porque aqui ele vai começar a marcar o movimento. E ele quer saber quanto que ele vai andar acelerando durante 4 segundos, tá? Ele vai acelerar durante 4 segundos. Ele vai acelerar durante 4 segundos com uma aceleração constante, tá certo? Então deixa eu pegar a aceleração aqui, ó. Uma aceleração constante durante 4 segundos. E aí a pergunta é: qual é o deslocamento? Então aqui vai ser S e aqui vai ser S0. Então se ele partiu da referência, então S0 vale 0 também, tá? Então ele quer saber o S. E se ele quer saber o deslocamento desse móvel, você vai pegar a função horária da posição, S igual a S0, que é 0, mais V0, que é 0, mais A sobre 2t ao quadrado, 3 sobre 2 vezes t ao quadrado. Mas a gente sabe também que o t vale 4 segundos, ou seja, durante 4 segundos. Então S vai ser igual a 0, mais 0 vezes 4 vai dar 0, mais 3 sobre 2 vezes 4 ao quadrado. S vai ser igual 0 mais 0 mais 3 sobre 2 vezes 4 ao quadrado vai ser igual então a 3 sobre 2 vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16. E isso aqui vai dar 3 vezes 16, 48 dividido por 2, que vai dar pra gente 24 metros. 24 metros, letra B. Então ficamos por aqui. Um forte abraço e bons estudos.